My dear brethren, Meus queridos irmãos, hoje desejo incentivar os portadores do sacerdócio que às vezes se sentem assoberbados com suas responsabilidades. Esse é um desafio do qual já falei antes. Volto ao tema porque ele é muito frequente na vida daqueles a quem amo e sirvo. A maioria de vocês já percebeu que seus deveres no sacerdócio exigem tanto que se perguntam se conseguirão desempenhá-los. Pode ter acontecido isso quando foram chamados a falar em uma conferência de estaca diante de centenas de pessoas. Para um recém-converso, pode ter sido o convite de fazer uma oração em público ou dar uma aula pela primeira vez. Para alguns, pode ter sido a tentativa de aprender outro idioma em um centro de treinamento missionário. Se isso não tiver sido um desafio para você, sem dúvida o foi quando seu presidente de missão o desafiou, nas ruas de uma cidade estranha, a falar com cada pessoa que encontrasse e a dar testemunho do Salvador e da restauração do Evangelho. Talvez você tenha pensado na época, quando terminar minha missão, será mais fácil ser um fiel portador do sacerdócio. Alguns anos depois, contudo, você estava dormindo ainda menos à noite, enquanto tentava sustentar a esposa e o bebê, procurando ser amável e amoroso, lutando para terminar os estudos, esforçando-se para atender aos membros do seu quórum de eldres e talvez até ajudando-os a fazer a mudança e ainda tentando encontrar tempo para servir a seus ancestrais no templo. Talvez você tenha procurado manter o sorriso ao pensar, quando eu ficar mais velho, ser um fiel portador do sacerdócio não vai exigir tanto. Vai ser mais fácil. Vocês que já caminharam nessa estrada estão sorrindo, porque sabem algo extraordinário sobre o serviço no sacerdócio. É o seguinte: quanto mais fielmente você serve, mais o Senhor requer de você. Seu sorriso é de felicidade, porque você sabe que ele aumenta a nossa capacidade de carregar fardos mais pesados. A parte difícil disso, no entanto, é que para ele lhe dar essa capacidade extra, você deve servir e ter fé até o seu limite mais extremo. É como fazer musculação. É preciso castigar os músculos para esculpi-los. Exercitamos os músculos até o ponto de exaustão. Depois eles se recompõem e desenvolvem maior força. Maior força espiritual é um dom de Deus, que Ele pode conceder quando servimos com o máximo de nossa capacidade. Por meio do poder da expiação de Jesus Cristo, a nossa natureza pode mudar. Assim, nossa capacidade de levar cargas pode aumentar mais do que o suficiente para compensar o aumento de serviço que nos será dado. Isso me ajuda a entender o que ocorre quando vejo alguém que faz o serviço no sacerdócio como se fosse fácil. Sei então que esses homens já passaram por provas difíceis ou que essas provas ainda virão. Assim, em vez de invejá-los, fico pronto a ajudá-los quando as coisas ficarem difíceis, porque ficarão. A prova de nossos limites no serviço do sacerdócio é necessária no plano de Deus para qualificar seus filhos a viver com Ele e de novo para sempre. O Pai Celestial ama seus filhos. Ele ofereceu-nos a vida eterna, que é viver com Ele de novo em família e em glória para sempre. Para qualificar-nos para receber esse dom, Ele nos deu um corpo mortal, a oportunidade de ser tentados a pecar e uma forma de ser limpos dos pecados e de ser erguidos na ressurreição. Ele nos deu seu amado Filho Jeová como nosso Salvador para tornar isso possível. O Salvador nasceu na vida mortal, foi tentado, mas nunca pecou, e depois no Getsemane e no Gólgota, pagou o preço de nossos pecados para podermos ficar limpos. Essa purificação só pode vir àqueles que tiverem fé suficiente em Jesus Cristo para se arrepender do pecado, ser limpos por meio do batismo e para fazer e cumprir convênios de obedecer a todos os seus mandamentos. E era necessário haver um feroz inimigo de nossa alma, Lúcifer, que com suas legiões tenta incansavelmente capturar cada filho de Deus para impedi-los de obter a alegria da vida eterna. Em sua bondade e grande confiança, o Pai Celestial e o Salvador permitiram que poucos escolhidos entre seus filhos na terra possuíssem o sacerdócio. Temos a autoridade e o poder de agir em nome de Deus para oferecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e suas ordenanças a tantos filhos do Pai Celestial quantos for possível.
Vocês podem, assim, perceber a magnitude da confiança que Deus depositou em nós e podem perceber a suprema importância disso e a oposição que enfrentamos. Não é de surpreender que nos sintamos, às vezes, quase assoberbados. Quando você pensa, não sei se vou conseguir fazer isso, evidencia que começam a compreender o que significa ser portador do sacerdócio de Deus. O fato é que você não consegue fazê-lo sozinho. A responsabilidade é difícil e importante demais para a sua e para a minha capacidade mortal. O reconhecimento disso é o alicerce de um grande serviço no sacerdócio. Quando esses sentimentos de inadequação nos invadem, essa é a hora de nos lembrarmos do Salvador. Ele nos assegura que não faremos essa obra sozinho. Há escrituras para serem destacadas e lembradas nos momentos em que questionarem a própria capacidade. Por exemplo, o presidente Thomas S. Monson, a abençoar-me 6 meses atrás, lembrou-me das promessas do Salvador para que eu permaneça intrépido em meu chamado quando parecia ser difícil demais. Essa promessa que o Salvador fez a seu pequeno grupo de portadores do sacerdócio desta dispensação veio à mente do profeta ao colocar as mãos sobre a minha cabeça. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Essa promessa lembrada e citada pelo presidente Monson foi cumprida em mim. A confiança substituiu a dúvida. O Espírito veio, os médicos foram inspirados, minha vida foi preservada e fui amparado. Devido àquela bênção do presidente Monson, sempre me será fácil lembrar o Salvador e confiar em sua promessa de que Ele irá diante de nós e ao nosso lado em seu serviço. Sei que a promessa de anjos para nos amparar é real. Talvez vocês se lembrem da certeza que Eliseu passou a seu amedrontado servo. Devemos ter essa certeza quando nos sentimos quase assoberbados em nosso serviço. Eliseu enfrentou uma oposição terrível e real. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Da mesma forma, existem mais do que vocês se opõem. Alguns dos que estão com vocês são invisíveis aos olhos mortais. O Senhor os sustentará, e por vezes para isso chamará outros para apoiá-los. É por isso que temos quórums. É por isso que os líderes dos quórums os olham no rosto e nos olhos nas reuniões do quórum. É por isso que ser bispo é mais do que presidir o quórum de sacerdotes. Ele observa o rosto dos sacerdotes. Vocês devem ter um bispo assim, ou um presidente de quórum de elders assim, ou mesmo um presidente de missão. Ele virá em seu auxílio e chamará alguém para apoiá-lo. Pode ser algo como chamar o companheiro certo para servir com você em uma necessidade especial. Isso sugere pelo menos 2 coisas. Uma é reconhecer aqueles que o Senhor envia em nosso auxílio e agradecer por eles. A outra é enxergar em cada designação a oportunidade de fortalecer outros. Um presidente de missão me contou sobre um missionário que ele designou para ser companheiro de 12 ou 13 outros. Ele me disse: cada um desses companheiros estava pronto para voltar para casa, porém não perdemos nenhum deles. Quando mencionei esse fato mais tarde ao companheiro que havia salvado tantos que estavam a ponto de não aguentar mais, a reação dele me surpreendeu e que foi uma lição. Acho que essa história não é verdadeira.
Nunca tive um companheiro que estivesse a ponto de fracassar. Vi que o presidente da missão tinha sido inspirado a enviar o anjo certo todas as vezes. Em nosso serviço, podemos contar que no momento certo receberemos a ajuda de alguém, verá e a força que temos e nos animará. E podemos esperar o momento em que seremos aquele que é enviado pelo Senhor para incentivar outros. Por experiência própria, posso dizer-lhes algo sobre como ajudar. Se você for escolhido, pouco antes de eu ser chamado para o Quórum dos 12, recebi um telefonema do presidente Fausto, conselheiro na primeira presidência. Ele me convidou a ir a seu escritório. Fui, mas estava preocupado em entender por que ele gastaria tempo em ver-me. Depois de algumas amenidades, ele me olhou e disse: "Já aconteceu?" Diante da minha surpresa, ele continuou: "Tenho observado você nas reuniões. Parece-me que você sente que seu chamado está além da sua capacidade e que não está preparado para ele." Respondi que a dúvida me assaltara como se eu estivesse sem saída. Esperava que ele fosse me tranquilizar. Disse-lhe sentir grato por ele se preocupar com minhas dúvidas e pedi sua ajuda. Porém, sua resposta bondosa e firme me surpreendeu. Ele disse: "Não peça a mim, dirija-se a ele." E apontou para o céu. Agora, anos depois, uso aquele mesmo escritório. Quando entro lá, olho para cima e me lembro dele e de como me ensinou, pelo exemplo, a ajudar alguém que se sente assoberbado no serviço do Senhor. Descubro uma maneira de mandá-los com confiança até Mestre. Se eles seguirem seu conselho, obterão a força necessária até de sobra. Continuamente em sua vida, o Senhor tem lhe proporcionado as experiências que aumentam a força, a coragem e a determinação. Ele sabia o quanto essas coisas lhe seriam necessárias ao servi-lo. Parte disso talvez tenha vindo, como no meu caso, quando você, reunido com outros portadores do sacerdócio, proferiu estas palavras: "Portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia." Quando se comprometeu com esse alto padrão e o atingiu, o Senhor estava aumentando a sua confiança e força, que estariam à disposição quando você precisasse, sempre que esse chamado a servir em uma causa acima de seus interesses pessoais. Talvez você tenha se sentido como eu, em um novo uniforme azul da Força Aérea, em um belo dia de primavera sobre um belo gramado. Eu estava prestando juramento de defender meu país. Não estávamos em guerra, mas eu estava indo para um serviço que iria exigir tudo que eu pudesse dar, talvez a vida. Ergui o braço direito junto com os demais para jurar que defenderia meu país com verdadeira fidelidade e lealdade e que tomaria essa obrigação livremente, sem reservas ou propósito de negá-la, e que de boa fé desempenharia meu dever na função que agora recebia com a ajuda de Deus. Não tenho dúvida de que o poder de cumprir aquele juramento que cumpri tinha sido forjado em mim na época em que eu era diácono. Em meus primeiros tempos no sacerdócio, assisti várias vezes ao que na época era chamado de despedida missionária. Hoje são tantos os jovens dignos de receber o chamado de servir que só os deixamos fazer um breve discurso na reunião sacramental antes de partir. Mas naquela época, uma reunião inteira concentrava-se no missionário que partia. Sempre havia algumas seleções musicais. Ainda sinto o que senti quando um quarteto de ex-missionário cantava: "Aonde mandares irei, Senhor." E as palavras continuavam com a promessa: "O que ordenares direi ao Senhor." E finalmente, tal como mandares serei. Meu coração vibrava naquela época como faz agora, com a convicção de que a promessa era verdadeira para mim, para nós, em todo o serviço no sacerdócio. Encontraremos alegria em ir aonde quer que o Senhor queira nos mandar. Receberemos a revelação necessária para dizer suas palavras e convidar os filhos do Pai Celestial a mudar, pela expiação, tornando-se dignos de voltar ao lar e viver com Ele. E senti naquela época, como sinto agora, que o serviço fiel que prestarmos permitiria que Ele modificasse nosso coração, para nos preparar para estar em sua companhia e servi-lo para sempre. Presto meu testemunho de que se dermos nosso melhor a serviço do sacerdócio, o Senhor nos dará toda a coragem necessária, toda a certeza de que Ele vai conosco e de que anjos nos sustentarão. Testifico-lhes que fomos chamados por Deus. Essa é sua verdadeira igreja e seu sacerdócio eterno.
Sou testemunha de que presidente Thomas S. Monson detém todas as chaves do sacerdócio neste mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.